explicando sobre a função social da propriedade. Tá? A propriedade atenderá à sua função social. Isso significa o quê? Que eu não posso ter uma propriedade sem ela ser útil para a sociedade, certo? O que isso significa? Eu não posso ter um campo, uma área de terras, sem dar uma destinação para a comunidade, uma destinação que auxilie a comunidade como um todo, certo? É graças a isso que existem tantos assentamentos, certo? E o maior embasamento desses assentamentos é que o proprietário não vem dando a destinação, a função social dessa propriedade. E por isso o MST invade áreas rurais, o movimento dos trabalhadores sem teto invade áreas urbanas, certo? Qualquer pessoa pode invadir uma área se verificar que há muito tempo ela está abandonada, porque áreas abandonadas, elas causam enriquecimento, essa especulação de áreas abandonadas, ela só causa enriquecimento das pessoas que têm a área e essa não destinação acaba deixando a cidade mais feia, porque o projeto, o plano setorial, o plano diretor da cidade não é executado, são áreas que ficam criando mato, uma série de ratos e insetos. Isso aí acaba causando um problema social também, além de pessoas pobres, de uma série de pessoas carentes não terem acesso à propriedade, né? Então, é uma nova destinação que é dada por força da Constituição. Muito bem, vamos trabalhar um pouco para sair do sono. Eu queria mostrar dois tipos de questão que a nossa banca gosta de explorar, que é uma questão de nível médio, de ensino para cargos de ensino médio, que é muito simples, é pura memorização. De acordo com a Constituição Federal, cada legislatura terá duração de quantos anos? Não trabalhamos isso hoje, mas é uma questão muito óbvia, 4 anos. No Brasil, não existe legislatura. O que é legislatura? Legislatura é o exercício do mandato político. Legislatura é um exercício do mandato político. No Brasil é de 4 anos, certo? Muito bem. Já temos, por outro lado, uma questão mais complexa aqui, mais elaborada, certo? Essa questão é da Prefeitura Municipal de Portão, da nossa banca, banca objetiva. O que diz aqui? É uma questão de razão e asserção, na qual nós temos que verificar se a primeira parte, somente a primeira parte da proposição está certa, somente a segunda parte está correta, ou ambas as partes estão corretas. É bem complicadinha, né? Mas nós já vimos esse artigo hoje. A Constituição Federal garante a livre manifestação do pensamento, sendo um direito o anonimato. Já conversamos sobre isso hoje. Na Constituição Federal está disposto que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador. Sem exceções? Então a sentença está totalmente correta ou totalmente incorreta? Ou somente parcialmente correta? Totalmente incorreta. Totalmente incorreta. Então, o que nós podemos tirar dessa questão aqui? Além da complexidade dela, nós já vamos nos preparando para esse nível, porque, se eu não me engano, todos os colegas vão fazer concurso para professor. Confere? Então, é nível superior. Isso. Embora existam algumas questões, nós vamos trabalhar hoje ainda, questões simples, já vamos nos preparando para esse tipo de questão, certo? E as exceções. A banca gosta das exceções, certo? Então, sempre eu vou pintar em vermelho as ressalvas dos nossos artigos. Tá? Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Isso aí trata dos direitos de imagem e do direitos de autoria, certo? O que são assegurados nos termos da lei? A proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas.
nas atividades desportivas, certo? Ou seja, existem aqueles eventos, hino nacional, hino do Rio Grande do Sul, antes dos campeonatos estaduais e federais, em várias competições, tudo isso está ressalvado na Constituição. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem os criadores. Novamente, direitos de autoria. Estou gravando uma aula aqui para os colegas do Integra. Se essa aula ela for reproduzida, se uma colega ou a direção do Integra começar a revender esse material sem o meu consentimento, eu posso cobrar uma indenização por isso. Vocês concordam comigo ou não? Porque se eu divulgar, isso já aconteceu, a professora Dani já me relatou um caso. Se eu produzir uma apostila, nós que estamos sempre fazendo apostila aí para os concursos, e essa apostila ela for reproduzida em diversos cursinhos, lá no Marco Polo, lá no Marista, ou veiculada na internet, mediante venda do PDF, e eu não receber nada por isso, eu posso processar quem está reproduzindo essa obra. Está tudo previsto na Constituição. Direitos de autoria. Muito bem. O inciso 29 diz a mesma coisa. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário na sua utilização. Isso aí é marcas e patentes. Existe uma regulação, uma lei específica sobre isso, certo? É garantido o direito de herança, ou seja, existem algumas propostas em países socialistas, isso não é uma crítica política, é só um exemplo, que quando o indivíduo morre, seus bens passam para o Estado. Certo? Isso aí é um princípio socialista ou comunista, de acordo com a orientação da política de cada país. No Brasil, não. Nós somos eminentemente capitalistas. Nós e praticamente toda a América do Sul e a América do Norte, principalmente. Nós somos capitalistas, ou seja, os nossos bens pertencem primeiro a nós e depois à nossa família. O nosso legado é garantido por lei, pela lei magna, pela Carta Magna. Muito bem. Já a sucessão ou a herança de bens estrangeiros, pessoas que são de outros países, ela será regulada pela legislação brasileira em benefício ao cônjuge e à família do brasileiro, certo? Sempre que possível. Sempre que mais favorável, a legislação brasileira vai proteger os bens situados no Brasil, mesmo que de estrangeiros, certo, pessoal? Muito bem. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E, graças a esse inciso, nós temos o Estatuto do Consumidor, certo? Que não faz parte do nosso edital. Mas todos, em algum momento, já precisamos fazer uso dele, correto? Ou, pelo menos, consultá-lo. Aqui, ó, questão de prova. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu direito particular, de seu interesse particular ou interesse coletivo, que serão prestadas no prazo de lei, sob pena de responsabilidade quem não observar isso, certo? Existe um remédio constitucional para isso, chamado habeas data, certo? Mas isso não faz parte do nosso concurso. Então, o que faz parte do nosso concurso? Todos têm direito de receber das empresas privadas ou de todas as repartições informações de seu interesse? Dos órgãos públicos. Somente os órgãos públicos são obrigados a nos prestar informações. Então, o que acontece? Se eu precisar dos dados, digamos, do saldo bancário da Sabrina, eu estou querendo processar ela por causa de uma dívida, eu posso solicitar junto ao Itaú, ela tem conta no Itaú, ela tem mais, eu sei, alguém me disse que ela tem mais de 100 mil reais na poupança dela lá no Itaú. Eu vou entrar com um documento pedindo junto ao Itaú que ele me diga quanto ela tem guardado no banco. O Itaú não é obrigado a me repassar essa informação. Em compensação, o Banco do Brasil e a Caixa Federal, sim. Claro que somente mediante ordem judicial. Então, vamos trabalhar. Augusto Pestana, como é que a nossa banca cobrou isso lá para a prefeitura de Augusto Pestana, para os professores de lá? De acordo com a Constituição Federal, sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, marcar com C as afirmativas certas e E as erradas.
É garantido o direito de herança no Brasil? Certo ou errado? Certo, né? O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor? Sim ou não? Do fornecedor? O fornecedor. Do fornecedor? Olha aí, ó. Já deu spoiler. Não, Acho que não. acho que não. A defesa Não. do consumidor. Já deu Ah, spoiler. tá. Ele deu spoiler para nós que tá. Ó, o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Olha o pegadão. O próprio professor caiu na questão. Olha aí, ó. Lemos muito rápido. Né? Todos têm o direito de receber das empresas privadas informações de seu interesse particular? Das públicas. Das públicas. E dos órgãos públicos também. Então, qual é o gabarito dessa questão? D. Letra D. Certo, errado, errado. Só. Uhum. Por isso que o primeiro mandamento é leia com calma a questão, para não ser feito de bobo na frente dos alunos. Muito bem. Continuamos ainda no melhor artigo da Constituição Federal, o artigo 5º.